Olá, equipe amarela, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de português? Vamos lá? Vocês já estão com o lápis, a borracha, enfim, o estojo, né? O caderno em mãos? Nós vamos iniciar por uma correção, aquela atividade que a tia Rita passou na última aula, naquela aula ao vivo, onde a tia Rita deixou vocês copiarem o primeiro slide e depois pediu que vocês copiassem lá da plataforma os demais slides com atividade. Aí vocês copiaram no caderno, resolveu no caderno, e agora primeiro nós vamos fazer a correção, depois nós vamos precisar da apostila 2, certo? De português, que nós vamos fazer atividade lá, ok? Vamos começar? Olha só, lembra dessa atividade? Então, vejam bem. Deixa a tia Rita pegar aqui para acompanhar a leitura. Olha só. Número 1. Guilherme está arrumando sua mochila para o primeiro dia de aula na escola nova. Ele fez uma lista para não se esquecer de nada. Então, olha a lista do Guilherme. Ele colocou cadernos, canetas, régua, apontador, corretivo, borracha, tesoura e dicionário. Né, para não esquecer de nada, como a tia Rita sempre fala para vocês, conferem a mochila, tudo para não esquecer. É claro, às vezes passa batido, mas a gente tem que procurar não esquecer, certo? Continuando. Então, o que nós vamos fazer com essa lista aqui do Guilherme? Nós vamos organizar os itens da lista em 2 grupos, conforme a orientação do quadro. Então, olha, a primeira masculino e a segunda feminino. Então, nós vamos pegar aquela lista, as palavras, e vamos dividir. Se for masculino, nessa primeira coluna. Se for feminino, na segunda coluna. Uma dica é o seguinte, gente. Ó, primeira palavrinha, cadernos. Se você tiver dúvida se é uma palavra masculina ou feminina, basta você falar assim, na sua cabecinha, os cadernos ou as cadernos. Qual que ficou melhor? Qual que é o correto? Os cadernos. Então, se eu usei os, o que é? Masculino. Então, quando eu uso aqui na frente o, os, ou uns, o, os, uns, é masculino. Se eu usar a, as, umas, é feminino, certo? Então, vamos ver como que ficou. Cadernos, masculino. Canetas, feminino, porque eu vou falar as canetas. As réguas. Então, réguas é feminino. O apontador, então, é masculino. O corretivo, masculino. A borracha, feminino. A tesoura, feminino. O dicionário, masculino. Ok? Entendido? Vamos passar para frente. Então, no número 2, observe estas imagens a seguir e escreva os nomes do que elas representam. Então, esse primeiro aqui. Teve criança que me perguntou se precisava de desenhar. Caso você queira, pode. Se não, tia, eu não gosto de desenhar, eu não tenho habilidade para desenhar, poderia só escrever a palavra. Então, olha só, jacaré com J e apenas um R. Continuando, berinjela, um R só e J. Janela com J, certo? Vai colocando certinho aí. Depois, o número 3. Reescreva as frases dos itens a seguir, fazendo as adequações necessárias. Passe a parte sublinhada para o plural. Então, ó, letra A. Preciso olhar o carro. Então, o que você deveria passar para o plural? O carro. Então, ficou, preciso olhar os carros. Tia Rita, eu preciso escrever a frase aqui que você passou no singular? É claro que sim, tá? Tem que escrever a frase normal e depois passar ela para o plural, ok? Letra B. A menina abraçou seu amigo.
A menina abraçou seus amigos, porque eu não poderia colocar as meninas abraçaram, porque eu pedi para o exercício está pedindo para eu passar para o plural apenas a parte sublinhada, ou seja, com esse tracinho embaixo, ok? Continuando. Se você acertou, você vai colocar o certinho. Se você errou, você apaga e corrige, certo? Letra C. Eu vi um peixinho dourado. Eu vi uns peixinhos dourados. D. A borboleta está voando. Aí, olha, tá toda a frase sublinhada. Então, ficou: as borboletas estão voando. Voando não passou para o plural, não ficou voandos, certo? Ok? Vamos passar para frente, então. Então, olha só. Para esta aula, precisaremos da apostila 2. Então, vamos lá. Peguem a apostila 2. Você deverá abri-la lá na página 16. Palavras com S e Z. Certo? Vamos lá? Vamos iniciar? Dá uma pausinha no vídeo, pega lá para a gente continuar. Então, olha só. Vou trocar aqui o meu pincelzinho. Certo? Então, olha só. Palavras com S e Z. As letras S e Z podem representar os mesmos sons. Observe e pronuncie em voz alta. Então, olha só. Casa azul. Perceberam que a letra S, ela tem o mesmo som da letra Z? Então, ó, perceba que tanto a letra S como a letra Z representam o mesmo som de Z. Por conta disso, muitas vezes não é fácil saber quando devemos usar uma letra ou outra. Então, gente, é o que a tia Rita sempre diz. Existem algumas regrinhas para isso, para a gente escrever algumas palavras. Ah, tia, quando é com L ou U, S ou Z, e várias outras palavras que às vezes a gente confunde, a gente não sabe se é com G ou J, né? Então, às vezes a gente fica nessa dúvida. Além das regras que existem na língua portuguesa, o mais importante é você prestar atenção, você fazer leitura, você escrever bastante. Quanto mais você lê e quanto mais você escreve, você está exercitando. E o exercício é a melhor forma de você aprender, de você ter conhecimento, né? Quanto mais exercita, melhor você fica, não é verdade? Por exemplo, se você gosta de futebol, quanto mais você pratica o futebol, melhor você não fica? Ah, tia, eu gosto de dança. Quanto mais você pratica, melhor você não fica? É a mesma coisa. Então, a leitura e a escrita, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, gente, a melhor forma é leitura, muita leitura, escrever bastante, porque aí o seu vocabulário vai aumentar, você vai conhecer palavras novas, é claro que você vai ficar muito mais inteligente do que já é, ok? Continuando, então. Agora, leia as palavras abaixo. Casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado, casar. Gente, todas essas palavras aqui que a gente acabou de ler, elas fazem parte da mesma família, que vem da palavra casa, né? Que lembra a palavra casa. Então, nós podemos falar que uma palavra é da mesma família quando uma lembra a outra, certo? Continuando. Então, olha, casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casada e casar. O que as palavras que você leu têm em comum? Aí está fazendo a pergunta, né? Aí nós vamos responder. As palavras que foram lidas são todas da mesma família, como a tia Rita acabou de falar. Todas elas
quando eu falo casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casada e casar, todas estão lembrando a palavra casa, né? Então, por isso, nós podemos falar que todas elas são da mesma família, certo? Continuando. Observe o uso do S e do Z na formação do diminutivo e aumentativo das palavras. Então, agora você vai dar uma pausinha no vídeo para você fazer a leitura de todas essas palavras aí, ó. Começar lá, pão, pãozinho, coração, coraçãozinho, irmã, irmãzinha, lugar, lugarzinho e etc. Aí de cá, casa, casinha, tênis, tênisinho. Observem que algumas palavras no diminutivo e no aumentativo escrevem com Z, ó, pãozinho, anelzão, e outras, ó, florzona, tá vendo? E outras palavras se escreve com S, ó, parafusão, tá vendo? Tanto no aumentativo como no feminino. Será por quê? Por que que isso acontece? Vamos ver? Ó, como é formado o aumentativo e o diminutivo das palavras que apresentam o S na última sílaba? Resposta: quando a palavra já possui S na última sílaba, o diminutivo e aumentativo se formarão com S também. Casa, casinha, casarão. Tá vendo? Então, vocês observem que nessa coluna aqui, todas elas possuem o S na última sílaba, ó, em alguma posição da última sílaba. Então, o aumentativo e o diminutivo também é com S, certo? E quando as palavras não têm S na última sílaba, como é formado o aumentativo e o diminutivo? Nas demais palavras, o aumentativo e diminutivo é com a letra Z. Anel, anelzinho, anelão. Então, ó, voltando aqui. Percebam que todas essas palavras aqui dessa primeira coluna não tem S se eu olhar aqui, viu, gente? Eu tenho que sempre olhar aqui, que às vezes pode acontecer alguma que tem o S lá na primeira sílaba, certo? Ó, nenhuma tem S. E todas elas eu escrevi o aumentativo e o diminutivo com a letra Z, certo? Ok? Até aqui? Continuando. Agora, lá na página 17, número 1. Busque no texto a casa e na biografia de René Magritte palavras que contenham S com som de Z e palavras com Z. Escreva as palavras a seguir, separando-os cada uma nas colunas correspondentes. Então, olha lá, primeira coluna S, segunda coluna Z. Só que todos esses S têm som de Z. Olha só, casa, fantasia, causa, analisarmos, desafiam. E essa aqui que tem o Z, cartazista, certo? Continuando. Agora, olha só, busque no caça-palavras a seguir palavras da mesma família e escreva-as em seu caderno. Dica: todas as palavras estão na horizontal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos buscar as palavras, né? Você vai dar uma pausinha no vídeo, faça e depois volta para corrigir. Então, olha só, eu tenho aqui cruzar. Aí eu vou trocar minha cor. Eu tenho aqui, ó, desparafusar. Eu tenho aqui parafusadeira, que vem da palavra, que é da família da palavra desparafusar. Agora eu vou trocar a cor aqui. Eu tenho aqui, ó, cozido. Eu tenho aqui, eu vou trocar a cor. Deixa eu pegar isso aqui, eu tenho aqui, ó, desenhista. Vou trocar a cor.
Vou trocar a cor aqui. Eu tenho cruzamento. Opa, meu risco ficou torto. Cruzamento, certo? Depois de cruzamento, eu tenho aqui azedume. Azedume eu vou trocar minha cor. Vou pegar esse outro verde. Ó, azedume. Aí eu tenho azulão. Ó, azulão. Aí eu tenho cruzeiro, que vem de cruzamento. Cruzamento eu pus de amarelo, então eu vou colocar cruzeiro de amarelo também. Certo? Aí eu tenho azulado, que vem de azulão. Então eu vou colocar o meu azulado da mesma cor do azulão. Eu tenho desenhar, que vem da família do desenhista. Então, eu vou colorir desenhar de azul também. Eu tenho azedinho, que vem de azedume. Então, eu vou colorir, ó, azedinho. E eu tenho aqui cozinheira, que vem de cozido, né? Que lembra cozido. Cozinheira. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras. Ah, tem aqui também, ó, azedar. Só que eu vou trocar a cor. Ó. Deixa eu ver se eu encontrei todas. Eu acho que sim. Percebam que a tia Rita... E tem uma outra palavrinha aqui também, ó. Eu vou pegar uma outra cor, vou pegar essa aqui. Essa aqui, ó, camisa. Só que ela está sem camisaria, né? Ó. Ela está sem nenhuma outra da família. Então, vocês percebam, gente, que a tia Rita colocou aqui as palavras da mesma cor. Ah, não, essa aqui deveria ser amarela, ó, cruzar, ó. Deixa eu riscar aqui por cima. Cruzar, que vem de cruzamento, e cruzeiro. Desparafusar, parafusadeira. Cozido, cozinheira. Essa aqui é até aqui, ó. Esse aí não tem não. Azedinho, azedar e azedume. Esse aqui não, ó. Essa aqui não, risca essa aí. Apaga ela. Então, azedinho, azedar e azedume é da mesma família. Azulão, azulado é da mesma família, certo? Aí, depois que você encontrou todas, você vai escrevê-las em seu caderno. Você vai lá no caderno, passa a margem, coloca a data e escreva elas novamente, ok? Então, gente, a aula termina por aqui. Fica para vocês a tarefa lá da apostila, complementar aquela ficha de atividades, as páginas 3 e 4. Então, você vai lá, vai pegar o bloquinho de atividades, né? E vai fazer essas atividades, ó. Essa daqui, certo? Você vai fazer ela com bastante capricho e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.